Irmãos, a nossa reflexão, a última parte da nossa reflexão, o conflito de Asaf, com base no Salmo 73. Por favor, você abre a sua Bíblia para o Salmo 73. O conflito de Asaf. Esse conflito de Asaf foi um conflito consigo mesmo, acerca da sua fé, das circunstâncias que ali então o cercava. E diante desse conflito consigo mesmo, ele começou a duvidar. Por um momento se mostrou também com incredulidade, a ponto de que ele mesmo disse que estava quase vacilando os pés, ou se desviando. Faltou pouco. E eu lembrava aos irmãos que na condição humana, eu, você, nós também não estamos isentos. Preste atenção. Eu e você, nós não estamos isentos de estar na mesma condição de Asaf. Talvez hoje mesmo você esteja vivendo um dilema, uma crise de fé, uma crise espiritual, porque as coisas que lhe acontecem não lhe são suficientes para que você compreenda as coisas de Deus, a vontade de Deus na sua vida, porque as coisas às vezes não estão favoráveis. Mas a gente salientou aqui de que Asaf, e aí o problema, o motivo dessa crise é porque ele olhou, invejou a prosperidade do ímpio. Quando eu e você, irmãos, estamos tentando viver com base nas comparações, olhando para a vida alheia, fazendo comparações, julgamentos, invejando, possivelmente nós vamos estar em crise. O nosso referencial bíblico é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então Asaf, um homem como eu e você, um ser humano como eu e você, por mais que ele acreditasse em Deus, servisse a Deus, fosse alguém que participava do louvor, da adoração a Deus no templo, ele não ficou isento, imune a uma crise, a um dilema consigo mesmo, sobre a sua fé, sobre as circunstâncias que o cercavam. E aí ele fez comparações e começou a olhar os lados, ou para os lados, e ele teve problema. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 17. Da outra vez eu li o salmo completo, porque foi necessário, mas agora eu quero ler com os irmãos, e aí a segunda parte, a continuidade da nossa mensagem, o versículo 17 em diante, e observar que mesmo e apesar de um relato permeado de insatisfação por parte de Asaf, um relato permeado por comparações, dúvidas e sentimentos negativos, Asaf aqui então descreve também o que eu e você, o que nós precisamos fazer em meio às nossas crises, em meio às nossas angústias, dúvidas e incompreensões da vida, ou nos conflitos da vida. Eu e você precisamos, assim como Asaf. E você pode observar que no início do salmo, o salmo aqui, apesar da sua descrição em relação a toda a situação que ele passou, este salmo já é de uma forma conclusiva, como algo que ele vivenciou, experimentou, mas ele aqui já estava restaurado, ele aqui já estava então resolvido. Olha o que é que diz o início do salmo. Ele faz uma afirmação: verdadeiramente Deus é bom para Israel. Não é assim que ele diz? Porque ele já estava resolvido. Ele já tinha resolvido aí a sua angústia, o seu dilema, a sua aflição, seus pensamentos.
e não estava de acordo com a palavra de Deus, ou com a vontade de Deus. E por isso ele estava baseando a sua fé, ou colocando a sua fé naquilo que ele estava vendo, fazendo comparações. Se você conhece o Salmo, você sabe do que eu estou falando, ou descrevendo. Mas apesar de tudo que ele descreve então acerca do ímpio, da sua boa vida, né, da sua fartura, de pessoas que parece que não sentiam dor, sofrimento, eles estavam sempre bem. Ele chegou a dizer e pensar que na verdade se ele fosse se deter a isso, ele disse que já trairia e pecaria contra Deus. Ele disse: olha, em vão tenho purificado o meu coração, a minha vida, não vale a pena não. Eu estou servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e estou sempre com problemas, sempre afligido. E esse povo aí, que não está nem aí para Deus, estão tudo bem, são alegres, felizes. Ele fazia essa consideração. Mas, ele diz no versículo 17, acompanhe comigo: até que entrei no santuário. Amém? Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, referindo-se aos ímpios. Eu consegui ver, entender, enxergar, fosse dado o segredo. Quando ele diz até que entrei no santuário de Deus. E olha o que ele fala agora então de positivo. Numa convicção, e foi o que o salvou, viu? Foi o que o salvou. Olha o que ele diz aí então. Ele tinha convicção disso. Foi a misericórdia de Deus, irmãos. Aqui. Versículo 18 diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, os desprezares, os despertares. Desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Se não fosse o Senhor, irmão, segurando pela nossa mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Eu agora entendi isso. Eu sei isso. E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Ele diz mais: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Isso foi possível, irmão, porque ele adentrou no santuário. Asaf, irmãos, não permaneceu na angústia. Podemos ter momentos de angústia, sim, mas nós não temos que permanecer nelas ou preso. Humanamente falando, todos nós estamos sujeitos a termos momentos de angústias, sofrimentos, dores, dificuldades, adversidades, e às vezes conosco mesmo ou consigo mesmo. Mas Asaf, ele não permaneceu
na sua angústia, nem na murmuração, na sua crise de identidade e de fé. Ele não permaneceu assim. E ele mesmo aí descreve no texto seus sentimentos negativos sobre a prosperidade dos ímpios. Ele fez algumas deduções, comparações, e ele faz aí uma afirmativa marcante, ressaltando a bondade de Deus para com seu povo e para com os limpos de coração, no versículo 1, como já ressaltado. Em outras palavras, ele aqui demonstra já ter tido a resposta para suas dúvidas, e o que agora expunha ou descreve são expressões, reflexões do passado, como algo vivido outrora, em sua experiência egocêntrica, cheio de inveja, de sentimentos negativos, de pensamentos equivocados que o sufocava e o deixava confuso. No verso 3 você pode conferir, a expressão remete ao passado, na expressão quando ele diz eu tinha, pois eu invejava. Olha aí o verso 3. Eu invejava os arrogantes. Eu tinha passado. Eu invejava. Não é eu invejo. Veja que ele fala de algo que lhe aconteceu. Este salmo já é algo, ou com a condição de que Asaf está restaurado, resolvido, problema resolvido. Porque ele entrou no santuário. E o verso 17, irmãos, do texto, mostra-nos então a descoberta de Asaf diante do quadro de amargura, assim apresentado no texto, a sua baixa autoestima também, a sua insensatez, tolice e ignorância. Assim ele mesmo descreve. Versículos 21 e 22. Mas ele entra no santuário de Deus, o Senhor Rei da Glória, o Deus dos céus. E aí, irmãos, os fatos são esclarecidos, as coisas se esclarecem. Nós conseguimos entender melhor as coisas de Deus, as coisas espirituais. Por mais que os ventos sejam contrários, nós conseguimos entender e ter de Deus a resposta. Porque às vezes só pelos olhos humanos nós não conseguimos enxergar. E aí é preciso então ver com os olhos da fé. E você sabe que o justo ele vive por fé. E as coisas nem sempre vão ser cômodas, no sentido de estar dentro daquilo que nós propomos. Às vezes as coisas vão estar contrários. Mas você tem que saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, no controle de nossas vidas, cuidando, zelando e dizendo para nós, mostrando para nós a sua vontade. E nós entendemos assim, irmãos, então, de que para vencer as nossas queixas, talvez você tenha muitas queixas diante de Deus, por situações, por coisas, por pessoas, circunstâncias, por conflitos vividos. Para vencer as incompreensões, as queixas, as dúvidas, é preciso recorrer-se ao Senhor, se aproximar mais dEle, buscar a sua presença
entrar no santuário, isso é lugar de adoração, intimidade com Deus, reverência, culto, vida na presença de Deus, mais próximo de Deus. Isso quer dizer que quando Asaf então entrou no santuário, ele buscou a presença de Deus, se aproximou de Deus, recorreu a Deus, buscou a Deus. Ele conseguiu entender, compreender, descobrir qual era o fim daquelas pessoas, as quais estava trazendo para ele crise de fé. E nós, irmãos, não diferente também, nós às vezes questionamos o que Deus faz, ou as coisas que a gente presencia que Deus faz, como por exemplo, alguma situação que ocorre, e essa situação nos afeta, mas a gente começa a olhar para outras pessoas, e nos comparamos com as outras pessoas, e diz, olha, eu sou melhor, eu não era para passar por isso, sofrer isso não. Fulano ali tão ruim, péssimo, não vem nem para a igreja, não é dedicado, não ora. E a gente está se achando melhor e fazendo comparações, julgando, às vezes, e até indignado, porque fulano é abençoado e eu não sou, porque fulano tem e eu não tenho. E se faz alguma coisa, irmãos, em troca de uma vantagem, de uma recompensa, e se essa recompensa não chegar no tempo e na hora, ou não receber o elogio ou a recompensa, nós muitas vezes, em detrimento a isso, nós desistimos, nos queixamos e estamos, às vezes, murmurando. Ou procurando o culpado, para justificar as nossas crises existenciais. Por causa de cicrano, por causa de fulano, não se preocupe. Fulano quem cuida é Deus, cicrano quem cuida é Deus. Eu preciso estar trabalhando com Deus sobre a minha vida, você também. Asaf então, ao entrar no santuário de Deus, ele pôde então vencer as suas queixas, as suas incompreensões, as suas dúvidas, crises de fé, conflito interior. E às vezes, irmãos, às vezes não. Na verdade também é isso que às vezes nós precisamos. Buscarmos a Deus. Como é, irmãos, que eu, você, nós vamos ter o discernimento espiritual, a compreensão das coisas de Deus, das circunstâncias que nos rodeiam, as adversidades que são presentes, as circunstâncias adversas, distante do santuário de Deus. Como é que nós vamos compreender, irmãos? Se já está difícil, deixa eu fazer aqui tem coisas que às vezes vêm para tentar confundir a nossa mente. E eu disse isso para um irmão recentemente. Perceba, se já é difícil, nós estando presente, participando da comunhão do corpo, das ordenanças, servindo, presente na casa do Senhor. Se já é difícil para nós, não é verdade? Imagine para quem está ausente, distante. Mas tem uma situação interessante, e talvez tenha acontecido com você e acontece com você. Você chega para uma pessoa que às vezes você sabe, você tem absoluta certeza, não é por uma questão de ouvir dizer, que aquela pessoa está distante do caminho do Senhor, está vivendo uma vida desordenada, sem estar dentro da vontade de Deus, não está mais se congregando,
E às vezes o comportamento não é muito salutar no que tange a fé, a vida cristã. E às vezes você chega e conversa com a pessoa, e você pergunta e diz: como vai, meu irmão? Qual é o comum de nós ouvirmos? Qual é o que nós ouvimos de comum? Estou bem. E isso sorrindo, estou bem. Aí eu fico tirando a conclusão, eu digo: se está bem assim, eu vou usar a expressão, nós estamos ferrados. Aí qual é a nossa compreensão então? Melhor é lá. Porque se ele está bem assim, eu que estou aqui me purificando, me servindo, fazendo as coisas, buscando agradar a Deus, a vontade de Deus, renunciando, e esse pessoal está tudo bem. Pois é, foi mais ou menos assim que Asaf pensou em relação ao ímpio. E às vezes se confunde, ou tenta nos confundir, para não vir mais para a igreja. E tem algumas coisas, irmãos, foi só um exemplo aqui citado, que essas pessoas querem e diz mostrar para nós de que estão bem, muito obrigado. Como é que vai na fé? Como é que está a sua fé? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Mas essas pessoas não estão se congregando, não estão servindo a Deus, não estão vivendo uma vida em plena comunhão com Deus. Às vezes até mais parece que estão no mundo mesmo. Mas elas dizem que estão bem. Elas dizem que estão bem. Agora, se eu e você, nós somos adultos, talvez com a condição, a capacidade de discernir melhor, entender melhor, o que dizer dos jovens e adolescentes, que vê os colegas, os amigos, né, a coleguinha, o coleguinha, e chega na igreja, eles comparam, né? Eles veem. De forma que são situações que nós podemos então vivenciar, passar. E sob esse aspecto aqui, talvez nos dê uma melhor compreensão para entender a atitude de Asaf. Para entender a atitude de Asaf. O Salmo 37:1 diz o quê? Quem lembra? Coloca aí, Salmo 37:1. Não fique indignado por ver o ímpio prosperar. E no sentido de prosperidade, pense comigo, se essa é a nossa ótica, o nosso coração estão nessas coisas para afirmar de que Deus está comigo, de que Deus me abençoa, no que tange as coisas materiais, e você vê talvez alguém que não está dentro da vontade de Deus, talvez já distante, afastado de Deus, e nesse aspecto ele está prosperando, foi até promovido no emprego, está ganhando mais. Você começa a olhar para essas coisas e talvez as comparações não são as melhores. A verdade é, irmãos, que ao entrar no santuário, ele pode perceber a transitoriedade da vida. E Deus lhe traz à memória que os ímpios vivem em lugares escorregadios, são eventualmente tomados pelo pânico, não desfrutam paz, a paz real de Cristo Jesus, que aparentam ter, mas não têm, e ao final, como um sonho, desaparecerão, versículo 18 ao 20. Ou seja, a prosperidade material é fugaz, é efêmera e não assegura a quem quer que seja qualquer tipo de vantagem na eternidade, nem a posse da vida eterna.
Lembra lá da parábola que Jesus contou, daquele rico insensato? Oh, minha alma, come, bebe e folga, porque tem muito bens em depósito. Fica tranquilo. E aqui o que está em jogo, como eu me referi, é o destino de nossas almas. De forma que Jesus disse que a vida de muitos não consiste naquilo que possui. Então, se a sua fé, irmãos, está se concentrando na prosperidade do ímpio, nas pessoas desobedientes que estão bem, muito bem, obrigado, preste atenção, voltemo-nos para a palavra de Deus. Para as pessoas que de fato só acumulam bens, mas que não têm vida com Deus. Mateus 19, 16, 21 diz que tudo quanto se acumula na terra aqui ficará, não vai levar nada. Se o seu coração está preso a estas coisas, irmãos, talvez nós estejamos na mesma síndrome de Asaf, e vamos ficar então em conflito. Ao entrar no santuário da casa de Deus, ele pôde então descobrir também que o seu verdadeiro problema não era somente os ímpios, ou os ímpios, mas era ele mesmo. Ele mesmo. Não eram as circunstâncias tão somente, mas os seus sentimentos. Porque ele pensava consigo mesmo: foi à toa que eu mantive o meu coração puro, foi em vão que eu agi com integridade. O dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Versículos 13, 14 a 21. Percebi então que o meu coração se amargurou, e eu estava desesperado por dentro. Fui tolo, ignorante, e aos teus olhos, e devo ter agido parecido como um animal irracional. Faltou a reflexão. O santuário, irmão, desempenha um papel importante na vida do cristão ou do crente. Um papel importante no relacionamento entre Deus e o seu povo. Davi expressa muito bem a convicção nesse sentido, quando ele fala do templo, da casa do Senhor. Ele diz no Salmo 23 e o versículo 6, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Versículo 6, o seu desejo era de entrar na presença de Deus, uma presença que era mais bem experimentada no santuário, de acordo com o Salmo 27. Ele amava o santuário de Deus, utilizando de várias expressões para se referir a ele, como casa do Senhor, tabernáculo, templo de Deus e tenda. Era ali que ele podia meditar e contemplar a beleza do Senhor. Salmo 27, versículo 4. O Salmo 84 é um outro também que faz referência ao santuário. E então ele mostra o anelo, ou o seu anelo Davi, pelo santuário. No versículo 10 ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Uma referência ao santuário. E as atividades de Deus, irmãos, no santuário ilustram alguns pontos cruciais. Ele mantém seguro o adorador e o ocultará em seu tabernáculo, mesmo em tempos difíceis. 27:5 do Salmo. Deus provê para nós o refúgio seguro e garante paz de espírito em todos que vão à sua presença, ou estão em sua casa, ou no templo, ou no santuário. Essas expressões conectam a beleza de Deus, irmãos, e o que Ele faz pelo seu povo. Além disso, o ritual no santuário, no seu significado simbólico, mostra a bondade e a justiça de Deus. E o objetivo final, o desejo mais profundo de Davi, não era simplesmente estar no santuário, mas que o Senhor estivesse presente com ele. Por isso Davi resolveu buscar a Deus. O Salmo 27, 4 a 8, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e adquirir e inquirir no seu templo. Quando disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei, ou a tua presença buscarei. Não me responda, irmãos,
Mas só para a gente refletir, por que é que tantas pessoas hoje desprezam ou não valorizam a sua participação no templo? No santuário, na casa de Deus? Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio de vós. Então este é o lugar que Deus se faz presente, é a casa de Deus. E a Bíblia tem esse termo santuário, um lugar consagrado onde a presença de Deus se manifesta. É um local de adoração, de reverência, de intimidade com o Altíssimo. É aqui que nós adoramos a Deus, que nós celebramos o seu nome, que nós exaltamos a sua presença conosco. Ele é o objeto da nossa adoração. Se eu estou aqui, nós estamos aqui, é para adorar a Ele. Sua presença está nesse lugar. E o santuário é o local de adoração, irmãos, reverência e intimidade com o Senhor. O templo serve como santuário, pois a presença de Deus se faz presente entre nós, nesse lugar. Veja que Asaf, ele obteve ao entrar no santuário, e olha a mudança. Eu vou citar aqui rapidinho aqui. Ao entrar no santuário, Asaf então contrastou a aparente prosperidade dos ímpios com a glória e a santidade de Deus e compreendeu qual seria o fim deles. Uma vida sem Deus não tem nenhum valor. Ele pôde perceber isso. E ao entrar no santuário, então, ele fez e percebeu a diferença, dos versículos 3 ao 17. E ali Asaf então pôde ver o mesmo poder e a glória que Davi mencionou no Salmo 63 e o versículo 2, e reconhecer que as condições daquele momento um dia mudariam e a justiça seria feita, porque Deus assim o disse. Ele pôde refletir, Asaf, novamente, sobre a verdade e perceber a afirmação, ou a reafirmação, de que os ímpios estão em terreno escorregadios, e os fiéis estão seguros, versículo 28 e 29, os fiéis estão seguros. Para os que buscam a Deus, o santuário, irmão, se torna um lugar de confiança, uma fortaleza de verdade, onde Deus os colocará sobre uma rocha. Salmo 27, versículo 5. E a partir da verdade ensinada pelo ritual do santuário, como uma figura, nós podemos então vivenciar isso plenamente em nossas vidas. Aprender a confiar na bondade e na justiça de Deus. E Asaf então agora entende o problema do sofrimento. Ele agora consegue entender o aparente sucesso dos ímpios. É só por um momento. E ele, em detrimento aos sofrimentos vividos. Os ímpios e os justos. Os infiéis e dos fiéis. Ele conseguiu compreender. Nós precisamos entrar, irmãos, no santuário. Tem coisas que você só entende. Eu entendo quando você parar de olhar a multidão, de olhar para os outros, o que eles têm, e de olhar para como os outros vivem, deixar de fazer comparações e se encontrar com Deus, ou estar no santuário de Deus. Fica de pé, irmãos. A partir do versículo 23, Asaf diz: contudo, sempre estou contigo. Toma as minhas mãos direitas e as sustentes. Tu me diriges os teus conselhos e depois me receberás em honra, ou com honra. A quem tenho no céu senão a ti, Senhor, e na terra não mais desejo além de ti, ou de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu os destrói, todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio, e proclamarei todos os teus feitos. A conclusão de Asaf. Numa decisão, numa restauração, a despeito dos seus pensamentos, dúvidas, comparações, incompreensões e aflições.
Não responda para mim, irmãos, mas pense um pouquinho comigo. Como você está hoje, agora, em relação à sua fé com Deus, à sua vida com Deus? Como você está hoje, agora? Você está vivendo uma crise de fé? Julgando as coisas por circunstâncias? Ou sem compreender as coisas? Ou julgando quem assim está? Quem está talvez vivendo esse momento difícil? Ninguém está isento. Ninguém. Entrar no santuário, retomar sua vida de intimidade com Deus, o seu tempo de oração com Deus, irmãos, o seu tempo de louvor e adoração ao Senhor, é importante. Voltar para o altar de Deus, para a presença de Deus. Voltar para a sua presença. E eu já fiz uma comparação nesse sentido. Se nós sabemos que Deus está aqui, nós estamos na presença de Deus. Porque Deus é onipresente. Mas é preciso que eu entenda e perceba e busque responder para mim mesmo. Será que eu estou na presença de Deus? Será que eu estou na presença de Deus? Entrar no santuário, irmãos, não nos faz entender ou talvez ver que basta somente nós cumprirmos com ritos religiosos, colocar nossa oferta no gasofilácio, cantar um hino de louvor. É mais do que isso. Eu quero encerrar com os irmãos lendo Hebreus 10, 19 e 25. Hebreus 10, 19 e 25. Se você está vivendo, irmãos, esse tempo de crise, de conflito consigo mesmo, por conta de circunstâncias ou adversidades sofridas, por invejar a prosperidade do ímpio, ou qualquer outra situação que lhe traga dúvida, incompreensão, convido você a adentrar no santuário de Deus, a voltar ao altar de Deus, à presença de Deus, para que nós não saiamos daqui, irmãos, da mesma forma. Nós precisamos fazer valer esses momentos, entender que Deus está presente, que é a Ele que nós cultuamos. Se nós não nos enchermos de Deus, irmãos, certamente outras coisas estarão tomando conta da nossa vida, do nosso coração. E olhe que nós não estamos isentos. Não estamos isentos. Talvez ninguém sabe, mas você está enfrentando uma crise interna consigo mesmo, de situações que você talvez esteja querendo legislar, talvez usar de força, com base nos seus pressupostos, pensamentos, e às vezes que não estão condizentes com a palavra de Deus. E aí, irmãos, só quem traz a compreensão para o nosso coração, o entendimento é Deus. É Deus. Por isso que isso tem implicação para a nossa fé, porque o tempo que nós passamos aqui é na presença de Deus. Olha o que é que diz Hebreus, então, se você não entendeu, e aí o versículo final vai falar muito sobre isso. Eu encerro com esse texto, e você está refletindo conosco. Eu faço um convite, para que você venha ao altar do Senhor, se render.
para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Não importa a situação, Deus é aquele que nos dá compreensão e entendimento de todas as coisas. O título do texto diz: acesso à presença de Deus. Diz assim, versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar aonde? Aonde? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E aí o 25 diz, irmãos, o que nós vivenciamos, no sentido da necessidade de se congregar, de estar no santuário. E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos a demonstração, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Então lugar de crente é na igreja, lugar de crente é na casa do Senhor, é no templo de Deus, para compreender a vontade de Deus, para ter discernimento espiritual, para descobrir o que Deus quer para a sua vida. Lá no mundo nós não vamos conseguir. Se está difícil, irmão, permaneça no santuário, permaneça na presença de Deus no altar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer pelo privilégio e com ousadia podemos entrar na tua presença, Senhor, e com esses irmãos também na tua casa, no templo, no santuário do Senhor, lugar de adoração, lugar de reverência, o qual nós buscamos, Senhor, aqui a tua presença, exaltamos, celebramos o teu nome. Abre os corações, ó Deus, para entender a tua vontade, a tua palavra. Quebra o jugo, Senhor, dos pensamentos, das dúvidas, das incompreensões, muitas vezes que não conseguimos entender. Nos faz então, ó Deus, de forma humilde, sincera, estar diante do Senhor, para vencer, ó Deus, as nossas crises, conflitos internos que nós temos muitas vezes, ó Deus. Faz parte da nossa vida, mas o Senhor é aquele que está conosco todos os dias. Por isso eu peço, ó Deus, por cada vida aqui presente, por nós, que o Senhor tenha misericórdia, que nos faça sempre, ó Deus, ter essa atitude de entrarmos no santuário, de sempre buscar a tua presença, para entender os teus caminhos e o melhor do Senhor para nossas vidas. Que não possamos andar, ó Deus, olhando as circunstâncias, mas seguindo por fé. No nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém?